Valéria, Aham, muito bem-vinda, que bom. querida. Obrigada, viu, pela participação nesse sabadão de calor aqui em Ah, São Paulo. Aí também, Sandra já aqui disse que tá também. quente aí também, né? Gente, pra mim é surreal, porque Tereza, pra mim, sempre que eu vou, tá fresquinho. Fui na época errada. Aliás, na época certa, né? Pronto. Aqui também está muito quente. Teresópolis está parecendo o Rio. Estamos passando Meu por amor, um maçarico por todo. Valéria, querida, gostaria que você se apresentasse aqui, que hoje o nosso papo vai ser sobre quebrando ciclos repetitivos. Aqueles ciclos na vida que a gente acaba repetindo, ou mesmo, ou seja, na nossa própria Sim. vida, ou a gente vê na vida da nossa família, né, dos nossos parentes ali. Então, eu convidei a Aham. Valéria Martins, que é terapeuta quântica, para conversar como é que a gente pode eliminar isso. Mas se apresenta um pouquinho aqui, Valéria, por favor, para quem não te Sim, eu conhece. sou terapeuta quântica, eu trabalho com várias técnicas, mas hoje nós vamos abordar, por exemplo, a constelação familiar, que é uma técnica, tem até faculdades, ela foi uma técnica desenvolvida por Bert Hellinger, e a Sophie continua aperfeiçoando cada vez mais, que é a esposa dele, Bert Hellinger, ele já está falecido, e a constelação familiar, ela trabalha em nós o nosso campo, porque nós Uhum. estamos envolvidos em campos energéticos. E eu, como terapeuta quântica, eu trabalho muito com energia. E essa parte do campo, ela explica todas as nossas situações, como Meu as amor, teu sinal tá bom? Teu repetições que sinal nós tá fazemos. bom aí? Tá travando um pouquinho para mim o seu coisa. O seu sinal tá ok? Não Tá, sei para vocês, para mim tá tá travando um travando pouquinho um o pouquinho? seu áudio. O áudio tá travando um pouquinho. Eu, é, Deixa eu ver agora, fala é um que eu pouquinho com queria você. que você melhorou um pouco. Oi? É. Melhorou um pouco. Vamos ver, fala que era no áudio que tava travando um pouquinho, dando uma travadinha. Vamos lá. Aham. É que eu queria mostrar a minha sala e os bonecos. Aqui, Ah, olha. ó, Os mas bonecos da constelação estão aqui. Alguns. E com esses tá bonecos é bom. que nós fazemos as mágicas, que não são mágicas. Tá, então calma aí, vamos Ah, Ana. começar. Quem nunca ouviu falar em constelação? O que é a constelação familiar? A constelação familiar, ele é um tratamento terapêutico no qual nós acessamos o campo da pessoa nas questões que mais incomodam naquele momento. Essas questões, elas fazem com que a nossa vida, ela não flua. Muitas vezes nós estamos, somos preparados intelectualmente e vamos para o mercado de trabalho e acabamos fazendo o quê? Pegando subempregos. E aí vem nós saímos, depois voltamos para o mercado, continuamos com os subempregos e isso se torna um ciclo. Por mais Que que se repete você sempre. muitas vezes tem, sim, nós repetimos. Aquela situação, eu tenho dedo podre para relacionamento. Todas as vezes eu trago pessoas com as mesmas características. E minha avó fazia isso igualzinho, eu faço igualzinho a minha avó. Nós não Uhum, somos a cópia de ninguém. E nós precisamos entender isso. Nós somos seres únicos. E uhum. essa nossa unicidade, ela nos faz o quê? Pelos sentimentos que temos, nós nos conectamos às situações do nosso passado, Tá, mesmo que não conheçamos a pessoa. tá. Amor, tá travando Tipo, ainda um às pouquinho. Você tá vezes. no seu melhor lugar de internet? Tá na melhor posição, porque tá dando uma Ah, travadinha aqui. eu, Acabaram de confirmar. Depois é, a gente tá, volta no final. A Maju avisou para mim aqui que deu uma melhorou um travadinha. pouco? Deixa eu ver, continua falando. Melhorou? Ah, Melhorou. Agora melhorou. ah. Vai ficar um E, pouquinho e longe o dos que bonequinhos, depois a gente acontece? volta. Eu coloquei os bonequinhos para vocês verem como os bonecos, quando eu faço pessoalmente ou online, eu utilizo os bonecos.
mas uma vez por mês nós costumamos fazer workshops com pessoas, que também é a mesma coisa, mas cada elemento ele sente. Mas voltando ao entendimento do nosso campo. Tá. O nosso campo, ele vai mandando informações. Nós somos seres informacionais. Como seres informacionais, nós vamos trazendo o somatório de toda a informação dos nossos ancestrais. Como os nossos avós, os nossos bisavós, e por aí vai. Nós não sabemos como começou a nossa linhagem, mas todos os que fizeram parte da nossa linhagem, eles estão ligados energeticamente a nós. Vocês estão escutando? Sim, dá um joinha, dando uma travada. Para mim ainda está dando uma travadinha. Me falam, por favor, se está dando ok. Me fala se está ok para vocês. Tá, então do que eu entendi, me corrija. Deixa eu ver. Vai falando, que é mais fácil quando você fala, para a gente conseguir perceber. Sim. Deixa eu ver. Fala um pouquinho, Valéria. O que acontece? Nós, como seres informacionais... ok. Tá. Nós, como seres informacionais, nós fazemos o quê? Trazemos um somatório de informações do nosso campo familiar, dos nossos pais, que tem a linhagem do nosso pai, a linhagem da nossa mãe e todos os ancestrais. Então, nós repetimos padrões que muitas vezes, ou todas as vezes, não são nossos. Nós não vivemos a nossa vida. Nós vivemos a vida de outros. E de uma forma inconsciente. Vezes, essa repetição é de uma forma inconsciente. Sim. É, do inconsciente. O inconsciente que ele se liga através do sentimento. Quando a minha mãe foi gerada, eu já estava em germe no corpo dela. Então, toda a informação da minha avó, dos meus bisavós, já estavam na minha mãe e em mim também. Então, vamos supor que quando minha mãe foi gerada, o meu avô com a minha avó tiveram uma discussão. A minha mãe sentiu medo dentro da barriga, porque os sentimentos nós vivemos quando estamos no processo de gestação. Eu, em germe, eu recebo aquela informação. E ao nascer, eu começo a repetir um padrão que não é meu. Porque o meu sentimento, ele foi buscar na minha história da minha família, uma situação semelhante. E como nós vamos quebrar esse padrão? Através da constelação. Mas a pessoa chega até você, por exemplo, assim, a gente tem, porque é como você falou agora, a sensação, de repente, vamos trabalhar com esse teu exemplo, do medo. Eu tenho, as coisas me paralisam, eu me sinto paralisada, eu tenho muito medo. Ela chega com o problema e você que vai buscar onde está através da constelação, onde está a origem dele, seria isso? Sim. O que acontece? Eu sou agente, tá? Quando eu faço a constelação, eu entro tanto no campo do cliente que eu sinto a mesma coisa que o cliente está sentindo. Eu vou buscar o quê? Eu vou ser a ponte para que a constelação mostre a origem do problema. Tá. Então, vamos supor, você sente medo, tá? Então, o medo é uma coisa que te incomoda. Por que você sente medo? Não sei, eu sinto medo. Quando nós abrimos o campo, esse medo que você quer tratar, ele vai estar relacionado a uma situação de medo que um ancestral teu teve. Ou ele teve medo de morte, ou ele teve medo de algum animal. E por um sentimento seu, você se conectou àquela pessoa. E você começa
a vivenciar qualquer situação, você tem medo. Então, o que que nós fazemos? Vamos supor que esse elemento é o medo que você tem. Ele é colocado no campo. Então, coloca você como elemento, o medo, e nós vamos começando a perguntar ao campo de onde está vindo aquela situação. Essa situação pode vir pelo lado do pai, pelo lado da mãe ou pelos dois lados. Por quê? Porque uma situação de medo pode acontecer por uma pessoa que foi enclausurada dentro de um quarto sem poder sair. Isso acontece. Eu posso aqui dar um exemplo, tá? de constelações até que eu já fiz. Eu fiz, ano passado, uma constelação no Congresso de Câncer, que eu sou palestrante, e foi pedido para que eu fizesse uma constelação sobre um câncer. A menina que foi escolhida, ela teve um câncer de laringe. A representante dela, porque nós pedimos sempre que seja escolhido um representante, quando nós fazemos com pessoas, ela foi trazida no campo. A menina também tinha situação na laringe, um câncer de laringe. A outra, que foi o pivô de toda a história, que foi uma questão de traição, ela também tinha um câncer de laringe. E as pessoas não se conheciam. O campo foi trazendo. Quando se esclareceu essa situação da traição, quando a pessoa que deu origem a tudo entendeu que ela não foi realmente traída, se ela permanecesse naquela união, ela seria extremamente infeliz, porque o campo mostra isso, ela tirou o câncer e colocou para fora do campo. O que aconteceu ali? Qual foi a resposta que o campo nos deu? Que aquele tipo de câncer não irá mais fazer parte daquele núcleo familiar. Porque a constelação, ela é um tratamento que me cura os meus ancestrais, cura os meus descendentes e cura os meus iguais. Então, é uma das terapias. Pode falar. Sim? Pode falar, pode concluir, desculpa. A constelação, ela é uma das terapias que ela tem a maior abrangência de tratamento. Porque ela vai curar todos aqueles que estiverem ligados a mim naquele momento. Na prática, eu estou pensando na pessoa que nunca viu a constelação. Quando você fala em campo, você mostrou ali os bonequinhos. Então, a gente pode... A situação seria essa. Reproduzir na vida daquela pessoa que está constelando, né? Algumas situações ou alguns familiares, pessoas relacionais. Então, a gente pode fazer... Seria isso? E pode ser feito ou através dos bonequinhos, ou, como você disse, através dos pessoas. É isso? Conforme nós vamos colocando os bonequinhos na mesa, tanto o constelado, que é a pessoa que está fazendo a constelação, como nós sentimos a mesma necessidade. Eu preciso colocar mais um elemento. E a pessoa também diz às vezes para mim, Valéria, eu estou sentindo que está faltando alguma coisa. E aí, nós colocamos um elemento, e esse elemento, ele vai dar base para a organização do campo. O que é o campo? É nosso processo energético que está sendo ligado a nós. Eu tenho um campo meu. Esse campo meu são as minhas experiências. Só que as minhas experiências, elas estão ligadas ao campo do meu pai e ao campo da minha mãe. Então, nós fazemos, nós três, um outro campo. Aqui ficam quatro campos. O meu, o do meu pai, o da minha mãe e o campo que nós três fazemos. Quando nós entramos no processo da constelação, nós ligamos a toda a nossa ancestralidade que está vinculada àquela situação que eu estou trazendo para ser esclarecida. Entenderam? Tá. Então,
obviamente, quando é com outras pessoas que são ali, que estão constelando e fazendo essa representação, Uhum. precisa ser presencial. E com os bonequinhos você pode fazer à distância, inclusive online e tudo mais. Aham. Certo. Quando eu faço com pessoas, às vezes as pessoas não se conhecem. Na grande maioria das vezes, as pessoas não se conhecem. E quando elas são trazidas para o campo, o que é o campo? Eu trago aquela pessoa que quer ser constelada, nós fazemos um campo energético, onde o problema dela está sendo trabalhado. Então, ela vai escolher alguém para representá-la, alguém para representar o problema, alguém para representar as pessoas que estão ligadas diretamente ou indiretamente. Pai e mãe devem entrar sempre, pessoas, né? Sempre. Porque eu digo, os nossos pais são os nossos amores e os nossos temores. Porque eles são os veículos para nós interagirmos com o nosso campo. Você comentou e aí os temores vêm porque muitas vezes nós nos afastamos da família por algum ancestral que se isolou, que foi isolado por algum motivo. Uhum. Você comentou em relação ao câncer, né? Sim. E a constelação é usada também atualmente pelo SUS. Seria nesse sentido? Você tem essa informação de como seria no sentido da constelação doença hoje em dia, sim, hoje em dia a constelação ela é uma ciência. Existe faculdade em São Paulo, existe as faculdades em vários países, porque a Sophie Herrlinger, ela levou essa ciência para vários lugares do mundo. E ela criou as faculdades de constelação. Hoje, a justiça, de um modo geral, ela utiliza a constelação para resolver casos. Em vez de chegar até o final com o processo, o que eles fazem? Eles trazem as pessoas, montam o cenário para a constelação e a situação é resolvida. Porque é interessante... Você está falando na questão de justiça essa, né? Na questão da justiça? Justiça. Sim. Sim. De processos, e o SUS também, né? hoje Processos de família também, sim. Né? Sim, processos de qualquer área. Outra situação também. Na parte de saúde também, o SUS ele já está aceitando a constelação como uma terapia. Tem algumas unidades que já aceitam a constelação para ajudar no tratamento. E uma outra coisa, a constelação ela cabe em qualquer ramo, para resolver situações de empresa, para resolver situações financeiras, para resolver situações de relacionamento. Por quê? Porque nós atraímos uma energia que vai o quê? Que ela vai travar a nossa vida e esse travamento pode ser em qualquer área. Eu estou travada financeiramente, então nós constelamos essa questão. É trazido o que está travando o meu financeiro. Por que o meu financeiro está sendo travado? Para você conseguir chegar? Quantas sessões? Geralmente, por exemplo, até em uma sessão, quando eu como terapeuta, eu converso um pouco com a pessoa antes de fazer a constelação. Por quê? Porque, às vezes, a pessoa pensa que é uma coisa e nessa conversa eu vejo que é outra coisa, que tem algo por trás. Então, na conversa, eu vou buscando e digo, olha, seria melhor você trabalhar esse ponto, porque aí eu explico para a pessoa o que eu estou observando como terapeuta. Mas, o que significa? numa sessão... Fala. Pode falar. Numa sessão, 90% das vezes se resolve. Tá. A minha pergunta seria o seguinte, você comentou que na constelação, por exemplo, eu estou constelando um determinado problema e que você vê a origem, que é uma origem familiar, e que vem da ancestralidade.
você comentou que Sim, ao constelar é possível cortar tanto as linhas invisíveis, vamos dizer assim, energéticas, sim, tanto do passado energéticos. quanto para o futuro, para os descendentes Sim, também, ascendência e descendência. sim, Basta que sim, uma pessoa consiga constelar para resolver aquele problema familiar, por exemplo, de origem familiar. sim, sim, sim. Porque eu sou agente da minha cura. E quando eu acesso a energia que está me fazendo mal, eu retiro do campo. E quando eu retiro do campo, ela sai para toda a minha linhagem. Uhum. Então, daqui para baixo, todos meus filhos, meus netos, meus bisnetos já estão libertos dessa situação a qual me fazia mal. Uhum. Uhum. Isso é muito interessante, né? Uma pessoa conseguir cortar aquele ciclo repetitivo que tem na família, por exemplo. Sim. É o que nós chamamos, por exemplo, nós temos na constelação você tem frases de poder, onde o campo ele já está tão habituado, aí o inconsciente coletivo da humanidade ele já está habituado àquelas frases, então aquelas frases elas têm impacto no nosso campo. Então, quando nós percebemos que existe um ancestral nosso que foi excluído, porque antigamente, quando a mulher engravidava e ela não era casada, o que as famílias antigas faziam? Ou excluía a mulher da família, achava que ela já estava morta, ou colocava, às vezes, numa casa de prostituição, que era normal, ou pegava a criança e separava da mãe e cada um ia para um lugar. Então, aquela mulher, ela se sentia o quê? Excluída do sistema familiar. Então, muitas vezes, nós, quando começamos a nos afastar da nossa família, sem ter um motivo sério, nós estamos o quê? Nos conectando com essa situação dessa mulher que foi excluída. Que foi excluída lá atrás, que teve o filho excluído. E quando nós fazemos o entendimento, tanto para nós como para ela, que foi a origem de toda a situação, a nossa energia muda e os nossos hábitos vão mudar. Uhum. Como? Se eu quiser me excluir da família, de repente eu vou sentir vontade de ligar para um tio, para um pai, para uma mãe, que eu estou afastada, sem uma obrigação. Me deu aquela vontade. Ou seja, quando eu estou inclusa no meu sistema familiar e incluir aquela pessoa que deu origem à exclusão, eu vou agir de uma forma diferente. Uhum. Porque meu campo vai me levar para uma forma diferente. É aquela frase da física quântica: se eu mudo, tudo muda. Uhum. Uhum. E seria isso a lealdade invisível? Eu vi esse termo e eu fiquei na dúvida. Essa lealdade invisível é exatamente isso? Você reproduzir alguma coisa lá do seu ancestral sem saber o que é? É a lealdade invisível, ou na constelação nós falamos honrar, nós estamos honrando um ancestral nosso. Por quê? Porque quando eu vou viver aquela situação, é como se eu estivesse reverenciando aquele ancestral para dizer: eu honro a sua vida na minha vida, então eu trago para a minha vida a sua história. Uhum. Fez sentido agora? Total, muita coisa que a gente total. passa. Para mim, total. Olha, quem tiver... obrigada, Majô. A live está incrível, obrigada. Aqui a Valéria tem muito conhecimento, gente. Muito conhecimento. Quem tiver dúvida, qualquer dúvida para eu passar aqui para a Valéria, faz a pergunta. Perguntar. Tem um balãozinho aqui com pontos de interrogação que eu consigo ver as perguntas para passar de uma vez para a Valéria. Sim. E mesmo caso vocês queiram depois um esclarecimento maior, podem fazer contato direto comigo, ou pelo meu telefone, tá? Que é o WhatsApp. Você
se eu puder falar agora, eu já deixo. Claro que pode. 21 968674. Repete para mim, 21. 21 968674 224. Ó, vou deixar aqui nos comentários. E depois também tem aqui, ó, no perfil da Valéria. Valéria, não, 96. Tá aqui. 9. Tá faltando 9 na frente. Tá faltando 9. Mas aqui, ó, tem o perfil 9, da Valéria, você tem o WhatsApp lá também, né? Sim, tem. Valéria Martins Oficial é o meu Instagram. Aí dá para entrar em contato, e são várias terapias, né, Valéria? Que outras terapias? Sim, assim, nós temos uma gama de terapias oferecidas. Aqui, ó, Maju, eu quero sim esclarecimento, pois estou me identificando muito. Olha, eu vou te dar aqui, vou dar até o meu depoimento, assim, eu fiz uma vez com a Valéria, a constelação, e é bem isso, às vezes a gente chega, eu vou dar agora minha visão. Seu depoimento. Meu depoimento, mas como é que fala? Como quem constela, quem faz constelado. Né? Você foi constelada. Você foi a constelada, eu fui a consteladora. Porque, assim, a gente é um pouco, às vezes fica um pouco desafiador a gente conseguir entender, mas a questão tudo é energia. Né? E ali, através da energia, você consegue. Às vezes, o problema, você chega com um determinado. Isso não está fluindo na minha vida, ou eu vejo essa situação se repetindo na minha vida ou na vida de familiares. E aí você. Mas o que é que você vai constelar exatamente, né? E aí começa, na hora que coloca os bonequinhos ali, aí você começa. Um que você nem estava dando muita atenção para ele. Você vê a questão, na verdade, e aparece coisa. A origem do problema, né? É muito interessante. Sim. E a Kátia já fez também. E ela, como já fiz, também foi incrível, realmente foi. Todo mundo que já fez a constelação sabe o quanto essa terapia ela é incrível. Porque ela transforma vidas e transforma famílias. Às vezes, um relacionamento que você tem com o teu companheiro, com a tua companheira, o que acontece? Poxa, eu amo aquela pessoa, mas a gente vive sempre em briga. Quando traz a situação para uma constelação, é porque nós nos conectamos, às vezes, com dois inimigos. E aí, quando a harmonização no campo, a vida dali para frente se torna um mar de rosa. E acho que saber lidar, né, com a questão também, né? Está pedindo para repetir o telefone. 21 968674 224. É incrível, gente. Eu vou colocar aqui. Coloca e também dá para colocar aqui é só clicar no link depois que acabar a live da Valéria, que dá para ir direto falar com ela, e lá tem o contato do WhatsApp. Isso, maravilha. Outra coisa, antes de eu começar a live, eu estava terminando uma constelação, por isso que eu me atrasei alguns segundos, um pouquinho de tempo. Tá. E essa veio uma menina do Rio para fazer pessoalmente. Pessoalmente, ainda quero fazer pessoalmente também. Valéria, e quando acontece, por exemplo, agora uma dica prática, que eu acho que, assim, que parece um pouco comum. Trocar de posição na família, por exemplo. Isso daí é uma coisa que dá tanto problema. Às vezes o filho troca de posição com a mãe ou com o pai. Meus pais estão idosos, eu vou assumir tudo para agora, eu vou cuidar deles, eles não vão poder trabalhar, eles não podem fazer nada, a mãe não pode fazer uma comida, a mãe não pode lavar uma roupa, o pai não pode fazer uma transação financeira, porque agora eu vou tomar conta. Isso, gente, nós estamos tirando o direito deles serem pais. Porque existe uma das leis de Bert Hellinger para a constelação, é a lei da hierarquia. Nós temos que manter essa lei da hierarquia. Pai e mãe, eles são maiores do que nós na hierarquia da família. Eles vieram antes.
todo mundo que veio antes de mim, eles são maiores do que eu. E eu sou maior do que todos os meus descendentes, do que meus filhos, meus sobrinhos, meus netos. Essa hierarquia, ela deve ser respeitada. Uma coisa é você ajudar o pai e a mãe, mas respeitar a individualidade deles. Ah, eu vou tirar meus pais da casa dele para colocar na minha casa porque eles são incapazes. Não, eles têm a capacidade. Você pode colocar uma pessoa para ajudar, você pode visitá-los mais vezes, você pode trazê-los para passar uns dias nas suas casas. Mas se eles têm o cantinho deles, tem que ser respeitado. Se eles têm a vidinha deles, eles têm que ser respeitados. Porque isso, nós estamos infringindo a lei da constelação, a lei da hierarquia. Mas e quando a pessoa não tem essa consciência? Sim, por exemplo, quando essa inversão de papéis também vem dos que são os maiores, mas naquele momento não estão se colocando como nessa posição de maiores. É só você chegar e falar assim. É só você chegar e falar assim: mãe, eu sou sua filha, eu não sou sua mãe. Pai, eu sou sua filha, eu não sou sua mãe. Sua mãe. Por quê? Quando você fala isso, isso já é uma frase de poder. Você está dizendo para o campo que você está se colocando no seu lugar de filha. Uhum. Mesmo que você ajude. Você pode chegar e dizer: pai, eu sou sua filha, não sou sua mãe, eu estou somente lhe ajudando. Eu não tenho que assumir as suas responsabilidades. Uhum. As suas responsabilidades são suas. Se você errou, eu não estou aqui para julgá-lo, mas é responsabilidade sua ser meu pai. Tanto assim que existe aquela frase bíblica: nós temos que respeitar pai e mãe. Nós não temos nem que amar pai e mãe. Que muitas situações de muitas famílias são situações difíceis de encarar. Então, às vezes, uma situação de um estupro, de um pai que estuprou a filha, ela não tem obrigação de amá-lo, mas ela tem obrigação de respeitá-lo porque ele lhe deu a vida, mesmo que ele tenha, naquele momento, agido de uma forma extremamente brutal. Uhum. É honrar, né? É honrar, mas não sem inverter mais os nada. papéis, né? Sim. Sim. E essa inversão acho que acontece bastante atualmente, né? Assim, a gente vê muitos adultos infantilizados, né? Várias questões assim, que você vê que nitidamente, né? Sim. E quando o adulto está infantilizado, o que está acontecendo? Ele está mostrando que na infância dele houve alguma coisa tão forte que essa pessoa não se desligou da infância. Então, aí nós trabalhamos dentro ou fora da constelação numa situação de que você traz a criança interior e você mostra. Ah, mas a minha mãe é infantilizada. Você vai mostrar na constelação, você vai dizer para ela: mãe, cresça, porque eu sou sua filha. Eu sou uma mulher e não sou filha de uma criança. O campo recebe a informação e chega a ela. E aí, aos pouquinhos, ela vai entendendo aquela mensagem. Uhum. São as tais frases de poder? São. Quando você está com uma situação na sua vida e você descobre que é de um ancestral na constelação, o que você faz? Você entrega a ele tudo que é dele e tira da mão dele somente o que é seu. Porque as tuas questões, os teus desafios são seus. Esses desafios, eles vão resolver, você vai ter que enfrentá-los. Mas você não precisa trazer o de outra pessoa para você enfrentar, para você viver. Por isso que nós que é uma frase de poder. Eu te entrego o que é seu e pego da tua mão somente o que é meu. Uhum. Se nós exercitarmos essa frase no nosso dia a dia, muitas coisas começam a se esclarecer para nós, tá? Se você permitir, antes de nós darmos continuidade, eu posso fazer uma dinâmica aqui.
Opa, online, é Para assim? todo Vamos, ao mundo. vivo? Meu Deus Pode, do céu, que vamos. medo. Como? Vamos lá. Que bom. Como Então, parar de comer chocolate vamos, só? Brincadeira. isso. Vamos nos colocar aqui, fechando os olhos nesse momento. E vamos imaginar atrás de nós, nosso pai, a nossa mãe, atrás do nosso pai, o nosso avô, a nossa avó, do lado da nossa mãe, a nossa avó, o nosso avô, Todo mundo e pode fazer? vendo As pessoas podem fazer? todo mundo, porque Ó, esse já vai libertar alguma coisa que você esteja travando na sua vida. uhum. E você começa, nesse processo, pensar em todos os teus ancestrais. Você não precisa vê-los, mas você precisa sentir que você está à frente de todos eles. Nesse momento, você coloca as suas mãos uma sobre a outra e coloca na sua mão algo que está te incomodando, algo que na sua vida está repetindo, algo que na sua vida está impedindo você de prosperar. E olha para aquilo e diz: isso não é meu. Eu vou entregar na mão daquele que foi a origem de tudo, sem julgá-lo, mas eu entrego a você essa situação que está na minha mão, impedindo que eu prospere. E você vai jogar isso que está na sua mão por cima da sua cabeça para que chegue à mão daquele que foi a origem de tudo. Então, 1, 2, 3, joga! Joga! E com certeza, a grande maioria vai ver se foi um homem ou se foi uma mulher. Uhum. E nesse momento, você só vai dizer: eu sou grata, mas eu entrego a ti o que é teu e guardo para mim somente o que é meu. Uhum. E quem fez vai sentir uma diferença. Nossa, é maravilhoso isso, né? Isso é uma das... Fala. Essa questão do campo, né, de energia, quando você altera uma peça, como você consegue mexer como um jogo de xadrez ali mesmo, né? Uma peça acaba mexendo as outras, né? Uma peça resolve e protege o rei, que somos nós, né? Exato, exato. Nesse xadrez, nós somos a peça primordial. Mas essa dinâmica é uma dinâmica tão simples e tão forte. Por quê? Porque você não está julgando. Você não está entendendo e nem procurando resolver a situação dele. Porque quando você faz isso, você diz assim, isso é teu, tira do campo também. Indiretamente, subliminarmente, você está dizendo para ele, eu tirei do meu campo, tira você também, porque você está livre. Eu te liberto. Uhum. Uhum. Você falou, agora me veio uma questão agora. Você falou, tira do seu campo, né? Porque e quando acontece de a gente, acho que especialmente aí eu vou, meu filho é criança ainda, mas assim, eu acho que isso Sim. acho que pode ser forte isso da gente querer de alguma forma resolver questões que não são necessariamente nossas, né? De você trazer para o teu campo problemas que na verdade são de outros. Eu vou colocar aqui uma questão mais pesada para gente, para poder exemplificar. Sei lá, uma mãe que tem um filho com problema de drogas. Sim. E ela de dependência química. E aí ela quer tirar aquele problema da vida daquele filho, né? Aquela questão, aquela forma de curar. Não é responsabilidade dela, seria isso? Não. Ela só vai tratar questões dela. As questões que ela limpa do campo dela, ela atinge o filho.
Se ela tiver um pai alcoólatra, vamos supor, ou um avô alcoólatra, e ela vê que o filho é alcoólatra, ela pode se conectar ao que ela viveu na infância até aquela idade e trazer essa situação. Eu quero limpar do meu campo a situação de alcoolismo que tanto me afetou. Eu não sou alcoólatra, mas essa situação afetou a mim, impediu que eu estudasse em bons colégios, eu tive traumas, eu vi meu pai agredir minha mãe quando ele estava alcoolizado, eu vi o palavreado que ele trazia. Então, isso afetou a ela, mas vai ajudar o filho. Por quê? Porque ela vai limpar o campo do alcoolismo. Uhum. Fez sentido? Entendi. Ou seja, constelação é para todo mundo, a gente pode ajudar até de forma indireta outras pessoas, né? Além do nosso acabar com esses ciclos que se repetem, tanto na nossa vida quanto nas vidas dos nossos familiares, né, Valéria? Sim, sim. Impacta todo mundo, é impressionante a forma que a constelação impacta a nossa vida. E volto a falar, a física quântica ela traz essa frase que eu acho que assim é um marco. Se eu mudo, tudo muda. Se eu mudo o meu campo, eu vou mudar o campo dos meus familiares e dos meus descendentes. E o que nós queremos para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos descendentes? O melhor. Então, quando eu trago essa situação para o campo familiar, o que eu estou fazendo? Eu estou limpando essa informação. Lembra do que eu falei? Nós somos seres informacionais e trazemos toda a informação dos nossos ancestrais. E, às vezes, por algum motivo bobo, nós entendemos que aquilo, nosso inconsciente entende que aquilo é o certo. Por quê? Por ressonância. Vibração, vibrou na mesma padrão vibratório que aquela informação, que aquela pessoa, nós nos conectamos. É o imã. O meu sentimento faz com que eu busque dentro da minha ancestralidade aquela situação idêntica para atrair para a minha vida através do sentimento que eu estava vivenciando. E aí, né? A gente entra na mesma frequência energética, né? Total. Por quê? Porque com os nossos ancestrais? Porque nós trazemos no nosso DNA, não só físico como energético, toda a informação deles que estão muito forte em nós. Nós trazemos toda a informação do universo, mas do nosso núcleo é muito mais forte, porque nós estamos ali. Então, agora, quando eu mudo alguma coisa... Uma pessoa que não conhece os pais de origem, ou o pai ou a mãe, enfim, os dois, que não teve nenhum contato, ela traz a informação genética da família de origem, mas ela está numa convivência com aquelas outras pessoas ali desde muito cedo, por exemplo. Vamos pensar ela precisa trabalhar um filho adotivo. Um filho adotivo muito recém-nascido, alguma coisa assim. Sim. Ou seja, foi criado, ele vai trabalhar com pessoas. Ele vai trabalhar os 4 campos. Ele vai trabalhar os 4 campos. Da mãe biológica, do pai biológico, do pai adotivo e da mãe adotiva. Porque ele não foi parar naquela família por acaso. E como ele está dentro do campo familiar, ele atrai. Você quer ver uma coisa? Os animais, eles não têm campo próprio, eles só têm o campo da espécie. E aí, quando ele é adotado para conviver conosco, ele entra no campo do tutor e, às vezes, ele traz para si as doenças do tutor. Muitos animais trazem a mesma doença do dono. Por quê? Por amor, ele capta a doença para ele para honrar o amor que ele tem pelo dono. Ai, que judiação. Mas também capta as coisas boas, né? Vamos pensar nesse lado. Claro. Por isso que ele nos ama e ele está ali para ensinar-nos tanta coisa.
Os animais, eles são assim, muito interessante, porque como ele não tem o campo pessoal, ele só tem o da espécie, ele é muito influenciado pelo nosso campo. E por gratidão, ele sempre vai buscar a melhor situação para o tutor. Querida, tá acabando o nosso tempinho aqui. Eu queria que você fizesse as que pena. Suas considerações finais, o seu tempo para você falar um pouquinho das terapias. Uma que coisa você sentiu no seu coração. Eu peço que cada um de vocês, primeiro, trabalhe o perdão, o auto-perdão. Porque se nós estamos vivendo aquela situação, é porque nós nos conectamos por algum motivo. Então, nós temos que nos perdoar por termos trazido aquilo para a nossa vida. E olhem os pais de vocês com muita gratidão, porque eles deram a vocês o maior presente, que é a vida. E é o presente que Deus diz: cuide da tua vida, honre teu pai e tua mãe através da tua vida. Então eu peço a cada um que honre a sua ancestralidade. Não precisa amá-los, mas agradeça sempre a vida de vocês. E eu estou à disposição, porque nós temos várias técnicas. Caso vocês queiram, estamos abertos a essa troca de experiência. E a você, Ana, gratidão sempre. Essa menina linda que eu adoro. Gratidão. Aliás, eu tenho que falar, quem sempre tiver a possibilidade de ir até o espaço da Valéria, passar por Terê, quem estiver ali também é uma maravilha, vale muito a pena conhecer essa pessoa iluminada. Mas hoje em dia, graças a Deus, existe a possibilidade da gente ter a internet, dá para fazer, né, várias terapias podem ser feitas à distância, né? A própria constelação. Sim. Eu constelei à distância. E é sensacional, assim, super recomendo de coração mesmo. E mais do que indico aqui o trabalho da Valéria para vocês entrarem em contato, que vai estar aqui o Insta dela, e eu vou salvar essa live para as pessoas poderem ver depois e entrarem em contato com você. Eu que tenho só que agradecer todo o seu carinho, toda a sua atenção, disponibilidade e compartilhar aqui tanto conhecimento e tanta energia boa. Gratidão eterna a você, Ana. E quando tiver por Terê, venha para eu te dar muitos beijos e muitos abraços. Tem um filme, tem uma série. Tá bom. Você chegou a assistir uma Nova Mulher na Netflix? Sim, Uma Nova Mulher, sim. Que trata sobre constelação, né? É filme muito interessante para quem quiser entender um pouquinho, não acha? É uma série. Para quem nunca viu. Exato. São duas temporadas, mas é espetacular, que a pessoa entende o que está no campo. Porque tudo é resolvido no campo. E é maravilhoso. Não, isso é muito interessante. Às vezes a pessoa que tem a dificuldade, né, de visualizar o que acontece, tal, é uma série que eu acho que dá para fazer ali o primeiro contato e depois liga para Valéria. Obrigada, obrigada, Majô, muito obrigada. Obrigada quem falou aqui, Sandra, Iracema, todo mundo que Gratidão a vocês todas que estão aí. Um ótimo final de semana e mais uma vez gratidão, querida. Beijo. Beijo. Gratidão. Beijo. Beijo. Tchau. Deixa eu desligar aqui que eu não sei onde é.